Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Tenente Renan Cruz e vamos para nossa aula de hoje, que está muito bacana, muito legal. O conteúdo é muito bom, sei que vocês vão gostar. Neoclassicismo, eu particularmente gosto bastante, né? Então vamos lá. O livro ele começa falando desse período, né? Neoclassicismo, romantismo e realismo. Então assim, a gente tem a virada do século, né? Então saindo do século XVIII aí para o XIX, né? É onde acontece a maior expressão do neoclassicismo, romantismo e realismo, tá bom? Segue nessa crescente justamente. O que acontece nesse período? Revolução Industrial, né? Cria uma classe social mais capitalista, liberal, Revolução Francesa com ideais iluministas, né? Declaração de Direitos do Homem, Cidadão. No final do século XIX, consolidação do poder burguês, né? Então, todo aquele avanço da ciência, tecnologia, tudo mais. Tudo isso que vai crescendo, né? O contexto geral, tá bem? Tudo isso colaborou, então, aí para o progresso, né? E produção de riquezas, né? Uma grande evolução em produção de riquezas. Então, assim, os ideais burgueses de igualdade e liberdade passaram a ser questionados dentro e fora das artes. Então, assim, a arte, né, como costuma dizer o professor Fernando, é buscar sentido, né? É uma busca de sentido. E quando a gente busca um sentido, a gente questiona, de fato, o que acontece ao nosso redor. Então, a produção artística aí foi bem pesada. Em que sentido? Bem forte, muita produção. A produção artística desse período, né? Olha aí, expressa todas essas transformações, desde as últimas décadas do século XVII até o final do século XIX. Beleza? Seguindo aí o neoclassicismo, romantismo e realismo. O nosso tema hoje, estou falando meio acelerado porque é muita coisa, mas é muito legal. É neoclassicismo. Tá joia? Então, assim, a transição do século XVIII para o XIX, né? A gente está falando aqui mais ou menos. Olha só. Eu não sei se vocês lembram do Rei Sol, aquele que inventou o salto alto, tudo mais, babá. Depois que o Rei Sol, né, o Luís XIV morreu em 1715, né? Olha só, o Estado francês encontrava-se falido, né? Então assim, imagina, o Estado encontra-se falido. A nobreza é sempre, digamos assim, que é cheio de fartura, né? Tem dinheiro, tem comida, não falta nada. Mas à população sempre falta alguma coisa. Então a população começou a ficar indignada, né? Olha só, para cargos do governo, do exército, da igreja, eram nomeados apenas membros da aristocracia, a burguesia permanecia de fora. Então, assim, é sacanagem, né? Então, beleza? O que acontece então? De modo geral, o neoclassicismo ele tornou-se aí um estilo mais próximo do ponto de vista racionalista do iluminismo, devido à harmonia e ao equilíbrio na composição, mas também por ser a arte mais adequada para expressar os princípios da revolução, seus ideais históricos, patrióticos, as virtudes cívicas, os ideais republicanos, amor, liberdade, a pátria e heroísmo. A gente vai enxergar tudo isso que eu estou falando, tudo isso que a gente está conversando, tá joia? Ali no decorrer da aula, tá bom? Então um ponto essencial, crucial, é a Revolução Francesa, em 1789. O que acontece com a Revolução Francesa? Né? A gente tem a mudança radical social, né? Abolição e substituição da monarquia, então assim, o rei e rainha foram decapitados, tudo mais, né? Parece que o povo chegou e falou para a rainha, né? Poxa, o povo não tem pão. Ela virou e falou para eles, então dê brioches. É tipo eu chegar para os alunos e falar, gente, o povo não tem bolacha, biscoito de água e sal. Então dá negresco. Pô, tá de brincadeira, né? Pois é, por aí. Tá bom? Então os princípios iluministas de cidadania, direitos individuais, inalienáveis, progresso político, jurídico, científico, ou seja, vamos dizer assim que o povo ficou pé da vida e fez uma revolução, né, para reconstruir a sociedade de uma maneira mais justa. Essa é a ideia. Além da Revolução Francesa, teve também a redescoberta aí de Pompeia e Herculano, né? O que acontece? O que tem de importante, né? Só para lembrar aí, Pompeia e Herculano, né? Aqui, ó, em 1599 ocorreu pela primeira vez a primeira descoberta delas. Elas ficaram soterradas aí depois da erupção do vulcão Vesúvio, em 79 aí depois de Cristo, tá bem? No ano 79.
E aí as pessoas, os animais, tudo que estava ali por baixo estava meio que petrificado mesmo. Então assim, quando redescobriram, né, a descoberta de Pompeia e Herculano, descobriram também a arte produzida naquele local, né, de cultura greco-romana, beleza? Então isso tudo virou noticiado no mundo inteiro praticamente, e tudo isso colabora aí para o fortalecimento do período neoclássico, tá bom? Então o que acontece? O neoclássico, a gente chama de academicismo, mas é isso mesmo? Vamos lá. O que acontece? O neoclássico, ele parte então dos princípios da arte greco-romana, o que é similar ao Renascimento, né? Lembra lá, Renascimento, arte greco-romana, né? Que é do período clássico, o Renascimento, por isso que é chamado de Novo Clássico, neoclássico. Graças à descoberta de Pompeia e Herculano, volta aquela coisa do iluminismo, né? Essa racionalidade, essa coisa de pensamento, de raciocínio lógico, diremos assim, né? E precisão, proporção e tudo mais, tá joia? Sendo assim, a gente tem novamente princípios da arte greco-romana, tá bom? Isso vai para a academia e eu estudo. O que acontece então aí? Os princípios da arte greco-romana tornam-se conceitos básicos da academia, ponto, né? Então, o ideal de beleza humana, proporção, tudo mais, beleza? O que acontece? Então, qual é a diferença entre Renascimento e Neoclassicismo? Lembrando que o Renascimento era chamado de período clássico, e aí depois foi mudado para Renascença, tá bem? E Neoclassicismo é esse novo clássico, tá joia? O que acontece? Ambos são de estilo greco-romano, confere? Eles são iguais. O que diferencia então o Renascimento do Neoclassicismo? São diferentes. Enquanto o Renascimento buscava replicar o estilo greco-romano, passar adiante, o Neoclassicismo buscava adaptar. Então não era mais a necessidade de pegar e passar adiante, não, mas adaptar a necessidade. Que mensagem quer ser transmitida? Então pega aquele ideal, né, aquele estilo e transmite a mensagem que quer ser oferecida. Não necessariamente a técnica ou conhecimento, mas usa da técnica e do conhecimento para transmitir uma mensagem. Beleza? Essa é a diferença dos dois períodos mais importantes da história, eu diria. Tá bom? Então, dominante no final do século XIX até aproximadamente 1830, esse é o neoclassicismo, um movimento que buscava reviver o espírito das grandes civilizações da Grécia e Roma antigas e reagir ao hedonismo, né? Aquele negócio de vida prazerosa, ou aquela coisa do rococó, aquela coisa né? Sim, pé nem cabeça, diremos assim, né? De desenhar os prazeres da vida. Então, nada disso. Buscavam pensadores, né? Época que exigia uma arte racional, moral, intelectualizada. Basicamente, uma arte usada para direcionar as pessoas a um ponto específico, né? Direcionar as pessoas. O renascimento da cultura do mundo clássico, né? Entendia perfeitamente essas exigências. Então, assim, o renascimento do mundo clássico atendia perfeitamente, claro, né? Porque tem um ideal de beleza, tem proporção, é bonito mesmo, né? E vai seguir essa coisa, né? De centralização, idealização, raciocínio, conseguir colocar mensagens, fazer com que as pessoas pensem. Era importante ao artista eles conseguir transmitir alguma coisa, né? Mas bem específicas, com sinais, fazer com que as pessoas que vejam, que olham, apreciem a arte, sejam cabeças pensantes, diremos assim. E uma das obras bem importantes que já vem com essa mensagens, e vocês vão ver agora, é do Louis David, né? Jacques Louis David. Esse cara é famosão, diremos assim, esse artista, tá bom? Tem aí o Juramento dos Horácios, né? Olha, essa tela é gigantesca, 3,5 metros praticamente por 4,25, né? Tá errado aqui, mas é Museu do Louvre em Paris. Se você olhar assim, professor, nada demais. Mas vamos lá, observe bem. Na história da Roma antiga, duas cidades se viam em conflitos, Roma e Alba. Em 669 a.C., as cidades decidem resolver seus problemas e a partir de um combate em que a cidade é representada por 3 de seus melhores guerreiros. Roma
pelos trigêmeos Horácios, Alba pelos trigêmeos Curácios. Como resultado, um Horácio sobreviveu e Roma venceu. Um Horácio sobreviveu e Roma venceu. Davi decidiu pintar uma cena em que, relacionada ao mesmo drama, não havia sido descrita por nenhuma outra fonte anterior, né? O momento em que os Horácios comprometem-se diante do pai a defender Roma. Veja, olha bem o contexto. A gente está falando de neoclassicismo, Revolução Francesa, né? Então, assim, lutar por todos. Roma não vai representar nobreza nem nada. Roma vai representar aí a ideia de pessoas. Ou seja, o camarada decide ir lutar e morrer por todos, pelos demais. Beleza? E é isso que vai trazer aqui nessa obra. Como assim, professor? Observe aqui. Acompanhe comigo. A mensagem é: interesse da pátria à frente dos individuais. É óbvio que ninguém quer ir para guerra de boa, assim, eu vou para, tá tendo uma guerra, deixa eu dar uma passada ali, tal, lutar um pouquinho. Claro que não. Sabe que pode morrer, né? Mas assim, à frente do seu interesse existe o interesse da pátria. Quem é a pátria? Né? O cidadão de bem, os cidadãos, beleza? E então é isso. Observe essa mão, o direcionamento, centralização, o olhar, né, de cada um deles. São sinais, tá bom, gente? Aqui é onde o camarada vai colocar de modo que quem veja tem que raciocinar, né? Observe aqui, ó. A direção do olhar não está de olho para olho. O pai, quando fala com o filho, meu filho, vai lá, lute pela gente, no mínimo vai olhar no olho. A representação aqui está voltada para a espada, né? Então, assim, ao olhar para a espada, quer dizer que a luta, né, por todos é mais importante que a relação afetiva de pai e filho, né? Beleza? Os jovens não hesitam em arriscar suas vidas e as mulheres são tomadas pelo desespero. Aqui existia uma coisa, né, assim, em que o homem não pode ter emoções, enquanto as mulheres, né, a esse período são representadas com bastante emoções. Então a gente vai enxergar aqui, as mulheres separadas aqui, como a gente pode ver, né, como se estivessem deprimidas, tudo mais. A gente vê que não tem uma dramaticidade muito forte, tal como no barroco, mas tem uma certa dramaticidade, sim. Tá joia? A gente pegando no centro aqui, centralização do tema principal. Isso é totalmente renascentista, isso é totalmente greco-romano, proporção, né? Quando coloca uma coisa no centro, o olhar vai direto para o centro. Possivelmente das primeiras coisas que você viu é onde esse quadradinho está mostrando aí, né? E a gente vê a obra dividida em 3 partes por igual, né? Então, assim, a divisão perfeita, simétrica, isso é totalmente renascentista, né? O que é neoclássico. Onde é o ponto de fuga, né? Ou seja, o ponto de fuga também é a espada. Se você observar, olha aqui, as linhas do chão, marquei as linhas do chão, dão todas na espada, tá bem? Esse é o ponto de fuga. E um último exemplo aqui é a posição, né? Se a gente observar esse vaso grego, a gente enxerga aqui a posição do homem, né? O atleta, o corredor, enquanto as mulheres geralmente representadas sentadas, tudo mais, a representação é da mesma forma, tá bom? Envolvendo a cultura greco-romana, tá joia? E é isso que a gente enxerga nessa obra. Partindo para outra obra aqui, também de Jacques Louis David, né? A gente tem os litores trazem a Brutus os cadáveres de seus filhos. Então, assim, litores é aqueles que carregam a maca, tudo mais, né? Trazem para Brutus aqui os seus filhos mortos. Beleza? E aí, Brutus liberou olha só, aqui é a história, tá? Brutus liderou a revolução contra reis de Roma, mas descobriu que seus filhos queriam restaurar a monarquia em Roma. Olha aí, hein? Restaurar a monarquia. Lembrando que na Revolução Francesa o que aconteceu? Derrubada da monarquia. Então, referência de Brutus, queria restaurar, seus filhos dele queriam restaurar, né, a monarquia de Roma. Brutus julgou e condenou seus filhos à morte. Ou seja, a mensagem novamente reafirma a necessidade do cidadão, dos cidadãos colocarem os interesses do Estado à frente de seus pessoais.
Nenhum pai, em sã consciência, vai querer matar o filho, meu amigo. Vou chegar ali, não, você foi contra, então você vai morrer. Não, jamais. Mas, se quer restaurar a monarquia, né? Mata. E é essa mensagem que ele traz aqui novamente. Bom, a gente vai chegar aqui pegando um pedaço do quadro que, olha só homens têm a capacidade de sacrificar pelo Estado. Isso aqui é o pensamento da época. O homem é capaz de ser cidadão. As mulheres não dominam suas emoções. Logo, as mulheres não podiam ser sacrificadas. Beleza? Então, é isso, tá bom? Bom, a mensagem bem entendida, né? É bem a ver com o contexto, tá joia? Totalmente a ver com o contexto aí, tá bom? E a gente vai ver aqui uma mais forte ainda, que é a morte de Mahá. Olha só, é uma homenagem, tá bom? De que Mahá recebeu aí do seu amigo, tá bom? Vou passar logo aqui rapidinho. Vou ver se eu adianto aqui. Tá, o que acontece aqui então? Deixa eu voltar aqui que eu vou passar muito não. Mahá, né? Ele promoveu aí um massacre, diremos assim, tá bom? É de Davi também, tá? O Mahá era um jornalista, né? E promoveu um massacre. Como assim, professor? Imagina, ele é jornalista. Ele colocava no jornal, essa pessoa é contra a Revolução Francesa. No outro dia, essa pessoa era decapitada. Ah, mas eu tava caminhando na rua, eu abaixei para arrumar meu sapato e tropeçou em mim. Qual é, meu irmão? Ô, Mahá, desculpa, tal, esquerdo. Saía, outro dia, ele é contra a Revolução Francesa. Tchau, meu amigo. Adeus. É tipo isso, né? Tô exagerando, mas é por aí, tá bem? O que acontece então? Mahá, né? Ele era aí um jornalista, né? Radical da Revolução Francesa e assim, um ativista político e defendia a Revolução de fato. Só que Charlotte Corday, né? O que acontece? Ela era da burguesia e não aceitava, assim, o que a Revolução fazia. Ela discordava da Revolução. Acontece que Mahá, ele vivia numa banheira, né? Você vê essa imagem anterior aqui dele numa banheira. Isso aqui é uma banheira, tá bom? Né? Porque ele tinha uma doença de pele. Essa doença fazia com que ele tinha que ficar úmido, com a pele úmida muito tempo, tá bom? Então, Charlotte enviou uma carta para ele, falando que era a favor da Revolução e que ia entregar para ele. Ele deixou ela vir na casa dele, recebeu. Ela entrou na casa dele escondida. Quando ele estava na banheira, ela o esfaqueou. Deus me livre. Desculpa. Então, aqui é um exemplo de uma imagem que Charlotte Corday depois de esfaqueá-lo. A faca, inclusive, está aqui. Tá bem? Tive que apertar uma pausa aqui rapidinho, mas voltando. Charlotte Corday, né? Então ela matou, né? E aí, ela foi presa depois, decapitada também, tudo mais, beleza? Né? Mas o que acontece? O que essa pintura mostra? Gente, se fala que ele foi esfaqueado, me fala uma coisa. É isso mesmo? Olha o furo da faca. É isso? Esfaquear, colocar uma faca e não sai nem sangue, nada tá sujo de sangue. O cara morre com a pele lisinha. É isso mesmo? Gente, é isso mesmo. A representação é: o cara morreu trabalhando. O cara é o cara, né? Tinha a pele perfeita, diremos assim, né? E morreu enquanto trabalhava e fazia sua profissão. Ele morreu pelo povo, ele morreu executando alguma coisa pelo Estado. Então, assim, a ideia é criar um mártir da Revolução Francesa e foi criado, beleza? Se a gente observar, eu coloquei aqui como sinal, olha o braço dele. Lembra muito bem a descida da cruz aqui de Caravaggio, né? E também Pietà, de Michelangelo. A gente pode observar aqui, ó, a posição do braço de Jesus remete. Mesmo que você não conheça, vai remeter. E é isso mesmo, né? A ideia é criar um mártir. Dizer que ele também morreu por todos, né? Olha aí, ó, a posição da mão. Quase que a mesma, né? E tem mais coisas aqui, né? Ó, em 13 de julho de 1797, né? Foi quando o Mahá, né? Foi morto. Então, vamos ver aqui, ó. Marie Charlotte Corday, eu não sei como é que lê isso aqui, né? Français. Mas tá acusando a ela. A princípio é uma carta que
a fala dela, né? E a gente vai ver aqui, ó, né? De ano 2. Como assim? Quando começou a Revolução Francesa, né? Eles consideraram um novo calendário, é como se fosse uma renascença, né? É como se reiniciasse. A Revolução Francesa aconteceu em 1789, ok. Então, 1791, mais ou menos aí, é chamado de Ano 2, ou é 93, não sei direito. Mas até então, aqui como a gente vê, é janeiro do ano 2, tá bom? Porque é considerado o novo calendário. A sociedade renascendo novamente após a monarquia. Beleza? Então, Marat é isso aí. O mártir, a idealização de um mártir. E lembrando, né? Essa coisa de uma representação idealizada, que é totalmente idealizado. Não tem sangue, não tem nada. O cara parece que não tá com uma sofrência de leve, assim. Então é muito idealizado. Isso é puramente greco-romano, tá bom? Então em 1794, né? Louis Davi, né? Davi é preso, né? Por seu envolvimento na Revolução Francesa. Ao ser liberto, passa a pintar para o imperador Napoleão Bonaparte. O Napoleão Bonaparte é um cara bisuradão. Como assim, professor? Ele sabia usar a arte a favor dele. Se o cara quer mostrar poder, mostra a imagem dele sendo o cara em qualquer lugar. Então ele vai ser dado como poderoso de fato. E aqui é uma obra que Davi fez de Bonaparte, tá bom? A gente vai analisar uma outra obra, que é a Coroação de Napoleão. Essa obra aqui é cheia de coisa, gente. A gente tem que conversar dela. A gente vai perceber aqui que ao centro, né, vai estar aqui a coroa, Napoleão está aqui e ele quem está coroando a sua esposa. Então isso está centralizado. O centro é o essencial, é o principal. Então olha aí, ó. Passa pela cruz, bem centralizado. Então, as vestes dele é de um imperador romano, como a gente pode ver. Até a Aurélia, aquela... Desculpa, esqueci o nome aqui agora. Né? É de puro imperador romano. O que acontece? Napoleão segura a coroa para coroar sua esposa, Josefina de Beauharnais, que está ajoelhada em posição submissa para receber a coroa de seu marido e não do Papa. O que acontece, gente? Coroação de rei e rainha, quem fazia era o Papa. O que Napoleão fez? Ele quis mostrar que ele está acima do Papa, ele está acima de qualquer coisa, ele é o cara. E aqui ele denota esse poderio. Ele é acima do Papa. Por isso não é o Papa que coroa sua esposa. A mãe de Napoleão está lá, né? Assistida, feliz da vida, olhando, né? Os irmãos de Napoleão também estão ali, né? As irmãs de Napoleão também, sobrinho, estão tudo ali também. E o Papa, né? Pio VII, que se contentou aí, né, em abençoar a coroação, né? Se contentou, né? Diz a história que se contentou. Tá bem, eu vou acreditar que se contentou, né? Por uma livre, espontânea pressão ali, né? É isso aí, é que seja, né? É isso aí. Bom, o que acontece, gente? Parece que a mãe de Napoleão não queria estar lá, né? Mas ela foi representada ali, próxima a ele. Beleza? Então aqui denota muito forte o poderio de Napoleão, né? Aqui também de Davi, em 1800, Madame Récamier. O que acontece? Aqui é um lançamento de moda. Como assim? Se a gente pegar pinturas do Rococó, do Barroco, períodos anteriores, a gente vai ver que a mulher usava vestidos mais longos, grandes, cheios de pano. Aqui, no entanto, a Madame Récamier, ela já vai usar um vestido mais simples, liso, menor, né? Mais simplista. É meio que o lançamento de moda, quase, né? Diremos assim, tá bom? E vamos seguir adiante aqui também com outro cara extremamente importante. Os dois que a gente não pode esquecer do neoclassicismo é Ingres, ou Ingres, tá? E Davi. Ingres também pintou Napoleão Bonaparte. E o que a gente vai notar nessa obra aqui também é o poderio de Napoleão. Mesma situação, bem centralizado, tanto para baixo quanto para cima. E a gente vai ver aqui, ó, conforme eu vou circulando aqui, coisas, né, sinais de seu poderio. Ele tá ali, ó, com o cetro de Carlos Magno, né? O que acontece? Carlos Magno, quando Roma perdeu seu poder na Roma do Ocidente, né, Carlos Magno foi lá e restaurou Roma do Ocidente, né, com seu exército. E aí o Papa o declarou imperador, beleza? Então teve uma série de campanhas militares. Então ele já coloca aqui, né, na sua mão aí o cetro de Carlos Magno.
Ele tem também a sua coroa de louros, que é o nome que eu tinha esquecido, né? Ele também tem a medalha de Legião de Honra. Essa medalha hoje existe para pessoas que ganham alguma premiação muito boa na França, na homenagem, alguma coisa, blá, 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 mas surgiu aqui, né? Como medalha da Legião de Honra. Aqui é a mão da justiça, tá? Ele tem o poder da justiça, ele tem o poder dos exércitos, ele tem o poder da justiça representado aqui, é isso aí. Ingres pintou aqui, né, ano de 1800, como tá aqui, beleza? 1806, beleza? E olha o olhar de Napoleão. Se você olha direto pro olho dele, ele tá te encarando, falando, qual é? Vai vir pra cima, meu irmão? É quase isso, né? Porque aqui tem detalhes que denotam aí seu poderio, tá bom? São símbolos. Napoleão, novamente, sabia usar a arte a seu favor. Beleza? Outra coisa também, o quadro é de 2 metros e 59 por 1,62. É gigante, meu amigo. Outra obra de Ingres, né, de André, é a Banista. Isso aí tá no livro também, né? O que é interessante de olhar aqui é a questão da qualidade da pintura. Se a gente observar a qualidade da pintura, a pele está muito lisa, parece até real, não tem traço de pintura, não tem traço de pincel, né? E aqui acontece uma certa dobradura, né, no corpo da mulher. Então aqui já começa também a ter um certo algo desproporcional também, né? Que se ela esticasse, ela ficaria alta, bem alta, beleza? Mas o que interessa aqui é a técnica do artista, tá bem? Bom, a grande odalisca também de André é a mesma situação. A gente vai notar que ela parece muito com aquela Virgem do Pescoço Longo, né? A gente viu lá das antigas, professor, lá das antigas, né? A gente viu ali depois da Renascença, entre a Renascença e o Barroco. E o que acontece? A gente vai notar aqui que o corpo dela está bem acentuado, como se ela fosse realmente grande também. Essa perna aqui, nunca que vai tipo, o pé bater no joelho, totalmente desproporcional. Isso quer dizer que está acontecendo uma nova transformação. Novamente, chegou essa coisa de matematicamente correto, daqui a pouco começa a mudar de novo. Tá bom? E, desculpa, o que é importante a gente observar aqui também, esses detalhezinhos que eu estou colocando aqui, ó. Isso aqui é um espelho virado, tá bom? Ela também quer mostrar poder, que é rica. Esse espelho aqui é super caro, pulseira de ouro, né? Além dessa coloração. Gente, cores desse tipo aqui, tecidos desse tipo, à época eram extremamente caros. Por quê? Por causa da pigmentação. Conseguir, por exemplo, roxo, lilás, né? Ou o azul desse tipo. Conseguir esse tipo de cor, tinha que usar material muito específico que era muito caro. Tá bem? Hoje não, hoje é tranquilo, mas era muito caro mesmo. Tá joia? Então aqui já começa a transmitir uma coisa mais exótica, sensualidade, já começa a criar uma certa tendência romântica, que é o próximo período que a gente vai estudar, beleza? Nos minutos finais a gente vai passar aqui a escultura rapidamente, né? A gente tem modelos clássicos, poses de deuses gregos romanos, elevação de política e pessoas públicas, preferência por mármore branco. Então o que acontece? A gente tem Antônio Canova, a gente vai olhar aqui Napoleão Bonaparte, novamente. Isso na mão dele é a deusa da vitória, Anícia, né? E a gente vai enxergar aqui que a gente não vai conseguir diferenciar a escultura de Napoleão, por exemplo, de uma escultura greco-romana. A diferença é que o greco-romano vai usar ali, os romanos, os gregos vão usar ali deuses. Aqui vai usar um cara, né? Napoleão pode dizer que ele é o cara, tá bom? Aqui Pauline Bonaparte também, tá joia? A gente vai perceber aqui que na mão dela está a maçã. É como se ela quisesse dizer que ela é uma deusa, tal como Vênus. Tanto que ela parece também seminua, né? Tal como Vênus. Ela quer se mostrar deusa, beleza? Mostrar seu poderio. Aqui, Perseu com a cabeça de Medusa. O que acontece? O que vai fazer ser diferente, né? Se é Perseu, é na mitologia. Acontece que é renascentista, é greco-romano, o que é? O que vai fazer identificar que é neoclassicista é o gorro. Porque esse gorro aqui é o gorro dos jacobinos, ou seja, defensor de opiniões revolucionárias e extremistas, né? Então aquele que defende a Revolução Francesa até a morte usava esse gorro aí, tá joia? É o que vai conseguir perceber diferenças, né? A gente tem outra camada aqui também. O que a gente vai ter que olhar aqui e entender é o seguinte, é observar o apoio, esse tipo de apoio aqui à escultura,
é típico romano, tá joia? E a escultura em si, né, veio da arte grega, em mármore, tá bem? Bom, pessoal, a gente vai ficar por aqui, vou passando mais um ou outro aqui, que isso aqui não vai nos interessar muito, tá bom? Mas o mais importante é isso que a gente já viu, beleza? Aqui também tem só o busto das pessoas, né? E eu vou passando aqui rapidinho pra gente finalizar. Busto de Napoleão. Nos Estados Unidos tem a Cleópatra. É legal esses detalhes de vestimenta, assim, ó. Isso é muito bacana, né? E é isso aí, pessoal. Bons estudos. A gente vai encerrar por aqui porque o nosso tempo já acabou. E o que mais importa pra gente de fato é o que a gente entendeu sobre o contexto e o que tudo isso quer dizer, tá bem? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau!